Até aqui nós vemos o testemunho de Jesus, o testemunho de pessoas acerca de Jesus, de gente simples. Primeiramente de João Batista, um pregador popular, respeitado, respeitado pelo povo, porém um pregador popular. Vimos ainda Pedro, André, João e Natanael, pescadores. Esses eram os testemunhos, as testemunhas do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus. Mas hoje vamos ver o testemunho de um personagem importante, um personagem muito importante na sociedade hebraica nos dias de Jesus. Trata-se de Nicodemos, um dos principais dos judeus, conforme diz a Bíblia. Era fariseu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o principal órgão judicial dos judeus, chamado Grande Sinédrio de Jerusalém. Era composto de 71 membros, presidido pelo sumo sacerdote, e os participantes eram escolhidos dentre a sociedade, eram escribas, eram fariseus, eram sacerdotes, e a participação era vitalícia. Vamos ver o relato deste fariseu, desse principal dos judeus, no capítulo 3 do Evangelho de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Por que ele foi procurar Jesus à noite? Olha, irmãos, não pegava bem uma pessoa tão proeminente, uma pessoa importante, membro do Sinédrio, um fariseu, ir falar com Jesus, aquele jovem pregador, ter uma entrevista com Jesus. E ele foi então procurar Jesus à noite. Veja um texto da nossa lição. Nicodemos era mestre em Israel e um abastado membro do Sinédrio. Seu testemunho tem papel importante por vários motivos. Ele se referiu a Jesus como Rabi e apontou os sinais que Jesus fazia como evidência da sua missão divina. Antes que Nicodemos percebesse, ele já estava dando testemunho de que Jesus era o Messias. Nicodemos entendia os sinais como evidência do chamado divino de Jesus, mas não como alguma coisa que apontasse para ele como sendo o Messias previsto nas profecias do Antigo Testamento. Por isso, Nicodemos procurou Jesus levando algumas dúvidas. Naquele momento, ele ainda não conhecia Jesus, o Cristo. Não reconhecia Jesus como o Cristo. Mas vamos ver a resposta de Jesus. A isso Jesus respondeu: em verdade vos digo, que ninguém pode, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A resposta de Jesus: nascer de novo. Ora, isso para Nicodemos era uma coisa que ele não podia entender. Ele fazia parte do povo de Deus, ele era judeu, ele era fariseu. Por que ele precisaria nascer de novo? Os judeus costumavam aceitar os estrangeiros no povo hebreu desde que eles se batizassem, nascessem de novo, nascessem para o povo hebreu, para o povo de Deus. Mas aqueles que já eram do povo hebreu não precisavam fazer isso. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre da mãe e nascer a segunda vez? E agora Jesus então explica para ele o que é nascer de novo. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Ninguém é salvo, irmãos, ninguém é salvo sem nascer de novo. Ninguém nasce salvo, independentemente da sua nacionalidade ou da igreja em que foi criado. É necessário, é imprescindível nascer espiritualmente. A maravilhosa herança dos judeus que remonta a Abraão, sem dúvida lhe oferecia privilégios,
Mas isso não era suficiente. Jesus disse a Nicodemos algo impensável. Ele, um mestre em Israel, precisava nascer de novo, nascer do alto. Mas vamos continuando, ver aqui o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Isso quer dizer, como é que eu posso nascer do Espírito? E Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Era um teólogo, era alguém praticante da religião hebraica, mas ele tinha uma incompreensão espiritual. Ele não entendia o que seria nascer do Espírito. Ele não entendia o que significava nascer espiritualmente, deixar de ser carnal. Em verdade te digo, o Senhor Jesus continua falando a Nicodemos, que nós dizemos que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar de coisas espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Quem era o Filho do Homem? O Filho do Homem que havia descido do céu era o Senhor Jesus, que estava agora tendo uma entrevista, um diálogo com Nicodemos. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus estava agora falando com um judeu, com um hebreu religioso, que sabia exatamente o que ele queria dizer. No deserto, se você olhar lá em Números, no capítulo 21, verso 9, quando o povo estava sendo picado por serpentes, Moisés levantou uma serpente de metal, para que agora cada um que olhasse para a serpente, aquela serpente o salvaria, seria salvo, não morreria. E o Senhor Jesus estava dizendo assim: assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como é que o Filho do Homem foi levantado? Foi levantado na cruz do Calvário. Para quê? Para que cada um de nós, quando olharmos para a cruz do Calvário e crermos no Senhor Jesus Cristo, não morramos, mas tenhamos a vida eterna. E agora Jesus fala para Nicodemos o verso mais lindo da Bíblia, o verso áureo da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que apresenta esse verso, irmãos? O amor de Deus. O amor nos salva, o amor de Deus que nos salva mediante o sacrifício do Senhor Jesus. Verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que é que Jesus veio, irmãos? Não foi para nos condenar. Jesus veio para nos salvar. Salvar o mundo. Salvar todo aquele que quiser ser salvo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora o verso 19. O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os seres humanos, irmãos, amaram mais as trevas do que o Senhor Jesus. Amaram mais as trevas do que a luz. E não é só no passado, os seres humanos continuam amando mais as trevas do que a luz. Mas continuando agora, vamos lá. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega à luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Verso 21, para concluirmos. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. Quando nos aproximamos da luz, irmãos, chegamos perto da verdade. Chegamos na verdade. O Senhor Jesus disse: eu sou a verdade. O Senhor Jesus quer que nos aproximemos dele. E quando nos aproximemos dele, quando somos feituras dele, nós agora vamos apresentar as boas obras. Veja o texto do apóstolo Paulo em Efésios 2:10. As obras dos convertidos são preparadas por Deus. Isso é, são feituras de Cristo. Assim foi a conversão de Nicodemos, irmãos. Nicodemos não se tornou um discípulo como André, Tiago, João e Pedro, Natanael.
Mas ele seguiu ao Senhor Jesus e a Bíblia apresenta ainda algumas situações importantes em que Nicodemos demonstrou ter aceitado ao Senhor Jesus. Nicodemos teve a oportunidade de testar o valor espiritual do caráter imaculado e da integridade de Cristo. Como consequência, Nicodemos posteriormente defendeu Jesus contra o Sinédrio, que queria condená-lo sem ouvi-lo, como aprendemos em João 7,51. Observe a progressão da experiência de Nicodemos com Jesus. Primeiro, ele se encontrou com Cristo em particular. Depois aprendeu sobre a verdadeira conversão. Depois ele o defendeu perante o Sinédrio. E no fim ele foi corajoso o suficiente para ajudar a tirar seu corpo da cruz para ser sepultado. Conforme João 19:39. O testemunho de Nicodemos. O testemunho de um fariseu. O testemunho de alguém que tinha uma posição proeminente na estrutura religiosa, na estrutura administrativa, governamental do povo hebreu, que se converteu e aceitou o Senhor Jesus. Aceitou o Senhor Jesus, aprendeu sobre o que era nascer de novo, sobre o que era nascer espiritualmente, e ele assim o fez. Que nós também, irmãos, aprendamos, pratiquemos, nasçamos espiritualmente. A Bíblia diz que nós precisamos ter o batismo diário do Espírito Santo, a unção diária do Espírito Santo. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa realidade. Vivemos uma vida espiritual, praticando as boas obras que de antemão foram preparadas por Deus para cada um de nós.